Boa tarde a todos. Quero agradecer o convite feito pela FENPROF e pelo Sindicato de Professores no Estrangeiro e queria deixar aqui, antes de mais, uma homenagem a todos os professores em Portugal e no estrangeiro, em particular aos professores que me incutiram a língua e a cultura portuguesa, a história, o conhecimento, os valores e o gosto pela cultura e pela ciência. A eles o meu muito obrigado. Um, Quem sou eu? Eu chamo João Verdades dos Santos, tenho 52 anos, sou advogado em Portugal, mas por vicissitudes da vida decidi emigrar em 2008 para o Luxemburgo, onde trabalho no setor financeiro e tenho trabalhado desde 2008 neste mesmo segmento de mercado aqui no Luxemburgo. Para além disso, destas atividades jurídicas aqui no Luxemburgo, eu fui conselheiro das comunidades portuguesas e desde já queria saudar aqui o meu colega Pedro Rúpio, que muito também fez pela defesa da língua portuguesa enquanto conselheiro das comunidades, e fazer aqui uma muito breve apresentação deste órgão consultivo do Governo de Portugal, que é o Conselho das Comunidades Portuguesas. Se alguém tiver algum interesse ou disponibilidade, pode ver a Lei 66A 2017, de 11 de dezembro, que tem sido revista ao longo dos anos, e, como disse, este órgão, o Conselho das Comunidades Portuguesas, é o órgão do governo responsável pelas políticas relativas às comunidades portuguesas residentes no estrangeiro e presta, digamos que, uma assessoria não vinculativa à qual o governo e o Estado português faz o que muito bem quer e entende. E salientar que o próprio Conselho das Comunidades Portuguesas muito tem feito pela defesa da língua e cultura portuguesa. Fazendo a ligação com o 25 de Abril, eu acho que uma das vitórias de Abril é precisamente a educação. Senão, se calhar, muitos de nós não estaríamos aqui. Nos tempos da outra senhora, fazíamos a quarta classe, ou íamos, se calhar, até ao ciclo, ou quanto muito ao nono ano, ia tudo trabalhar para uma fábrica ou para o campo. O 25 de Abril permitiu-nos sonhar mais alto e fazer o liceu, fazer o propedêutico, fazer as PGAs, as provas específicas e chegar à universidade pública ou privada. Mas se estamos todos aqui é porque chegamos a um patamar do conhecimento muito elevado à universidade e que fazemos por passar esse conhecimento profissional, seja a título de professor, seja jurista, médico, seja a profissão qualificada que for. E dizer também que não for o 25 de Abril de 74 ter acontecido e proporcionado um olhar mais abrangente para a diáspora de eu estar aqui a transmitir estes pontos de vista, as comunidades portuguesas, imigrantes e imigradas, dificilmente teríamos assistido à implementação do ensino da língua e cultura portuguesa, como está hoje, para o bem e para o mal, porque antes era inexistente. E como o Paulo Feitor Pinto abordou, desde 1920 existiam leitores de português em universidades espalhadas por este mundo. Mas professores de língua portuguesa só há cerca de sensivelmente 40 anos, e espero não estar aqui errado em relação às datas históricas do ensino de português no estrangeiro e para as comunidades. Ou seja, a realidade traduzida em números existentes no antes e no depois são a evidência de bem como o número de professores que existia em 1970, cerca de meia centena, em 2000 seriam cerca de 700, em toda a rede do ensino português no estrangeiro. Atualmente, hoje não são mais do que 320 professores, menos de metade dos 50 anos envolvidos, mais ou menos. Não é? E há aqui questões a levantar. Porquê? Mas eu depois, no final, eu apresentarei as conclusões e tenho todo o gosto também em partilhar alguma documentação, em particular aqui a compilação que fiz de factos que vos vou apresentar e um documento que eu acho que é de particular interesse, que é uma apresentação sobre o sistema de ensino no Luxemburgo. O documento está em francês, mas é bastante direto e perceptível e demonstra todo o sistema de ensino aqui no Luxemburgo, desde a escola primária, como eles dizem, fundamental, até ao liceu, e será interessante até aos caros professores que tenham alunos que venham para o Luxemburgo até fazer uma análise desse documento por forma a mitigar os impactos que existem, em particular os culturais e os linguísticos, e que são muitos. Eu iria passar agora à apresentação aqui
do Luxemburgo, o Grão-Ducado do Luxemburgo, que é um pequeno país fundador do conceito do que hoje é a União Europeia. O Luxemburgo esteve na base e na gênese da criação da Comunidade Seca, a Comunidade Europeia de Carvão e do Aço, e esteve também na criação da comunidade da CE, da Comunidade Económica Europeia. Um facto curioso é que o autor do conceito de uma moeda única europeia foi um ministro do Luxemburgo chamado Pierre Werner, e que, em meados da década de 70, criou este conceito de uma moeda única. Portanto, muita gente não sabe como é que chegámos hoje, até historicamente, e em termos de instrumentos jurídicos da União Europeia, até à moeda única, mas isso deve-se à ideia de um ministro das Finanças luxemburguês, Pierre Werner. O Luxemburgo tem fronteira com a Bélgica, portanto, a Bélgica fica a oeste e a norte, a Alemanha a leste e a França a sul. E existem milhares ou centenas de milhares de pessoas que são os transfronteiriços e nos quais incluímos cidadãos da comunidade portuguesa e lusófona que vivem e que fazem, portanto, a viagem de todos os dias de vir trabalhar para o Luxemburgo. Em termos práticos, seria como morar em Lisboa, ou, perdão, a morar em Cascais e ir trabalhar a Lisboa, ou morar em Setúbal e ir trabalhar a Lisboa. Em termos geográficos é assim que se passa. Eu costumo dizer que se tivermos um carro de alta cilindrada e se travarmos, vamos parar à Alemanha. O Luxemburgo é um país pequeno. Em termos de dimensão, poderia ser, e aqui espero não estar a falhar muito, uma mistura do Algarve e do Alentejo. Em termos de língua estrangeira, já falei aqui, ou vou abordar, que o luxemburguês é a língua oficial. Eu, por exemplo, não falo luxemburguês porque tenho a sorte de trabalhar no setor financeiro, onde a língua de trabalho é o inglês. Portanto, prestam-se serviços globais e o inglês é essa língua de trabalho. Agora, o Luxemburgo é um caso sui generis, porque tem 3 línguas: o francês, o alemão e o luxemburguês. Para a comunidade portuguesa, o francês é relativamente fácil de aprender. Eu próprio tive francês até o 9º ano e tive mais de 20 anos sem falar o francês. E quando cheguei ao Luxemburgo tive que me readaptar. Portanto, foi com um processo de comunicação natural que voltei a falar o francês e ele é fluente. Devo-vos confessar que em termos escritos não é a mesma coisa, mas sou capaz de ler, interpretar textos e falar em francês. Portanto, estão a ver já aqui um dos primeiros desafios para quem se quer integrar, ter que ter um conhecimento, diria, básico de língua francesa, no mínimo, enfim, expressões básicas, se calhar em alemão, ou até expressões básicas no luxemburguês. Moyen, bom dia, tip-top, está tudo bem, enfim, conviver um pouco com esta comunidade, porque é importante. E deixo aqui um primeiro conselho. Quem quiser emigrar para o Luxemburgo, eu faço a seguinte triagem: falas inglês? Sim, não. Falas francês? Sim, não. Falas alemão? Sim, não. Falas luxemburguês? Sim, não. Se a pessoa responder não, eu diria não deve ir para o Luxemburgo, porque trabalhar só na comunidade portuguesa acho muito difícil e acho altamente limitativo de possibilidades de progressão na carreira, e as ofertas de trabalho são muito limitadas a setores muito básicos. Portanto, aqui é um apelo que faço. Quem tem esta ideia de emigrar para o Luxemburgo deve ter uma espécie de análise antes de vir, e análise dos conhecimentos linguísticos. É óbvio que se for um quadro superior, souber inglês, sim, mas é preciso mitigar estes riscos. Em termos de área geográfica, o Luxemburgo tem cerca de 2.500 km², é um dos menores países da Europa, pelo menos da União Europeia, porque na Europa existem microestados. Em 2022 tínhamos cerca de 650 mil habitantes. Isto são dados do Statec, e eu vou referir e mencionar vários dados aqui ao longo da apresentação do Statec, que é o equivalente ao Instituto Nacional de Estatística. Mas é o país da Europa, tem tido uma das maiores taxas de crescimento. Ainda há 2 dias atrás eu ouvi notícias que o Luxemburgo está-se a preparar para ter cerca de 1 milhão de habitantes em meados de 2030. Neste momento ainda não os tem. Em termos políticos e constitucionais, o Luxemburgo é uma democracia representativa que tem uma monarquia constitucional
chefiada ou representada, não diria chefiada, representada pelo o Grão-Duque Henri, que, portanto, representa os interesses do Grão-Ducado do Luxemburgo, e é o único Grão-Ducado soberano no mundo. Uma outra nota de interesse: existe uma ligação entre os antepassados, creio que o avô do Grão-Duque com a Casa Real de Bragança. Um outro facto curioso, e este aqui é mesmo curioso: o Luxemburgo não tem mar, mas tem um registro internacional de navios com 200 embarcações. Tem um rio que faz fronteira com a Alemanha, mas isso não justifica o interesse do Luxemburgo por ser uma plataforma de registro de navios, em particular da indústria dos petróleos. 73% ou quase 74% da população luxemburguesa tem antepassados imigrantes. Portanto, o Luxemburgo é um ponto de passagem. É raro conhecer um luxemburguês de sangue puro, e peço desculpa por utilizar aqui esta expressão, mas toda a gente tem influência ou italiana, ou alemã, ou francesa, ou belga, ou checa, ou irlandesa, e é muito interessante na nossa convivência do dia a dia reparar e absorver este caldeirão de culturas, e digo-vos que esta é uma das coisas que me faz ficar no Luxemburgo. Eu já deixei de contar o número de nacionalidades e de culturas que conheci desde que cá cheguei, mas diria que praticamente elas cobrem o mundo todo, de americanos a japoneses. Portanto, o globo está todo representado aqui no Luxemburgo, neste microcosmos, e que é bem organizado politicamente, administrativamente. O que eu digo é, o que falta às vezes de humor aqui no Luxemburgo, eles oferecem de eficiência. Listas de espera nos hospitais são reduzidas, e o Luxemburgo é um país que funciona bem. E mesmo em crises financeiras e económicas globais, o Luxemburgo tem-se aguentado e já passou por várias guerras mundiais, e o Luxemburgo teve que se reerguer, e daí que se tenha aberto à indústria financeira. Outro dado curioso: 40% da população do Luxemburgo fala português. E aqui meto a comunidade lusófona, portanto, dos países de expressão portuguesa, e os cidadãos do Luxemburgo, ou residentes do Luxemburgo, que aprenderam a língua portuguesa. Muitos destes porque têm funcionários portugueses, ou porque são funcionários da União Europeia e, portanto, de alguma forma, direta ou indireta, têm relações com Portugal ou com a língua portuguesa. Muitas vezes estou no centro da cidade e não sei se estou numa freguesia do norte de Portugal, ou, só para vermos a quantidade de pessoas que moram cá. E posso também apontar alguns casos paradigmáticos, que é o número de portugueses que vivem em alguns concelhos. Differdange, que é um concelho a sul, 35% da comunidade é portuguesa. La Rochette, 44% é portuguesa. E Esch-sur-Alzette, 32% é portuguesa. Temos vários autarcas de expressão portuguesa, e temos uma eurodeputada que é de expressão portanto, portuguesa. Até creio que ela deve ter a dupla nacionalidade. Sobre as condições dos imigrantes aqui no Luxemburgo, a comunidade imigrante no global, com todas as nacionalidades, é praticamente metade, estamos a falar 48%. Em termos de portugueses inscritos, ou eu aqui faço a ressalva, recenseados pelo Statec, perto de 93 mil, mas se falarmos com o consulado, os números deles apontam para 120 mil, mais de 120 mil portugueses residentes no Luxemburgo. E eu aqui digo como justificação para esta divergência, portanto, o facto que já apontei de existirem portugueses que residem nos países aqui à volta e que são os transfronteiriços, os Auskranger, como dizem em alemão, se a palavra não estiver mal dita, porque eu não falo alemão de forma fluente. Em 1970, a comunidade portuguesa era apenas 1,7% da comunidade residente aqui no Luxemburgo. Em 2018, os portugueses residentes no Luxemburgo já eram perto de 16%. Portanto, facilmente, como digo mais uma vez, ouvimos a língua portuguesa aqui no Luxemburgo. Existem restaurantes, existem supermercados, pastelarias, médicos, dentistas, advogados,
uma grande parte da comunidade fala o português. Em termos de média etária, diria que a comunidade aqui é uma comunidade relativamente jovem, a média dos entre 36 anos. Mas interessa aqui ressalvar que existem já várias gerações que chegaram a Luxemburgo, os que vieram ao salto, ou seja, de forma ilegal, que saíram de Portugal. Ainda este fim de semana tive o privilégio de falar com uma senhora que veio a salto, que é a expressão que se utiliza, e que teve 2 dias detida em Vilar Formosa antes da Polícia de Fronteiras ter dado a autorização para sair de Portugal. Portanto, esta primeira geração com cultura modesta ou reduzida, que depois veio uma segunda geração, diria, já mais relativamente com um nível cultural mais elevado, e atualmente assistimos a um fenómeno de quadros licenciados jovens que venham para o Luxemburgo à procura de oportunidades e que trabalham ou na União Europeia ou em setores financeiros ou mesmo nas engenharias, nas telecomunicações e na medicina. Portanto, referi aqui o caso de uma comunicação, de uma imigração que é mais qualificada, e foi feito um estudo por um site que é o jobs.lu, em que, já deste ano, em que se demonstra que os portugueses estão interessados em vir trabalhar no Luxemburgo. Mais uma vez, digo que é preciso fazer uma análise das vantagens e desvantagens de vir trabalhar para o Luxemburgo. O salário pode ser muito interessante, mas o custo de vida é extremamente elevado e a habitação paga-se os olhos da cara. Peço desculpa por usar esta expressão mais corrente. E é preciso ter em conta que, se é um contrato de trabalho permanente, os senhorios têm bastantes dúvidas em dar de arrendamento a oportunidade de uma pessoa de utilizar um apartamento. E sendo certo que existe aqui uma das coisas que eu não concordo, é o comércio das moradas. Portanto, alguém que mora num país fora tem uma morada aqui no Luxemburgo para efeitos oficiais e que é uma prática administrativa, mas que as autoridades, quando a descobrem, retiram essa morada ou pagam do sistema o cidadão que usufrui dessa morada. Em termos de qualidade dos empregos, existe sim aqui uma boa qualidade de empregos, mais uma vez refiro os setores, a própria União Europeia, a NATO, a Amazon, as empresas de satélites, a Intelsat, a SES, portanto, os hospitais. Há um fenómeno de imigração de médicos e enfermeiros que estão a vir para o Luxemburgo, dentistas, fisioterapeutas, portanto, temos toda uma série de gente qualificada que está a sair. No entanto, se a imigração portuguesa no Luxemburgo fosse um bolo, diria que a comunidade qualificada é uma fatia do bolo. Portanto, a restante comunidade ainda trabalha em setores como a restauração, construção civil e indústria. E esta é a comunidade maioritária aqui no Luxemburgo. Em termos e referindo aqui a parte, uma questão, passando já aqui a quem está imigrado e é reformado no Luxemburgo, eu queria aqui citar um caso em que estive envolvido enquanto Conselheiro das Comunidades, que houve uma situação em 2018 em que se verificou que a Segurança Social Portuguesa estava a enviar com muito atrasos superiores a 6 meses, documentação obrigatória para efeitos de cálculo de reformas e pensões no Luxemburgo. Isto estava a incomodar a comunidade. Existiam pessoas que já estavam a passar por situações de contingência financeira, porque isto é uma questão de pescadinha rabo na boca. A Segurança Social de Portugal não mandava um documento obrigatório nos termos de documentos da União Europeia. Logo, os luxemburgueses não faziam o cálculo das pensões e das reformas. E isto foi andando, até que um dia uma central sindical, a OGBL, entrou a fazer pressão perante o governo português, uma associação Raras entrou a fazer pressão perante o governo português, e eu, enquanto conselheiro, e tendo aqui o meu defeito de ser jurista e advogado, entrei no jogo e disse: a Segurança Social, se for do ponto de vista dos contribuintes, não admite atrasos. No entanto, eles estão em atrasos. Logo, se o Estado português está a incumprir, em último recurso teremos que ir a tribunal. Isto levantou alguma celeuma, mas o que é certo é que esta pressão da sociedade civil fez com que,
em menos de 2 meses viessem aqui ao Luxemburgo um secretário de Estado das Comunidades, o diretor do Instituto de Segurança Social, o diretor do IFP, o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, precisamente para resolver esta questão. O impacto desta pressão da sociedade civil foi que a Segurança Social apontou um adido representante da Segurança Social, que é um técnico superior, na Embaixada, precisamente para fazer a ponte entre estas questões de segurança social transfronteiriças entre o Luxemburgo e Portugal e tentar dar resultado. Portanto, se não tivesse sido feito este protesto, tenho a certeza que as coisas não teriam mudado. E aqui esta é uma das contingências de ser reformado no Luxemburgo. Sendo certo que existem pessoas que, quando chegam à idade da reforma, vão para Portugal. Eventualmente, isso poderá ser o meu caso. Ressalvo também aqui o papel da Embaixada de Portugal no Luxemburgo, que criou um guia da Segurança Social precisamente para informar os cidadãos reformados nestas questões contributivas. Ainda agora li, antes de entrar aqui no debate, que a Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas vai precisamente lançar uma campanha de informação sobre as reformas para os portugueses que estão em situação de pré-reforma e que estão na diáspora. Um outro facto curioso, que é, como referi, quando chega à idade da reforma, há quem deixe aqui no Luxemburgo a residência oficial, porque quem passar mais do que 183 dias por ano fora é considerado residente no país, num país exterior, mas existem, e é uma prática normal, que a comunidade deixa aqui uma residência, ou um apartamento arrendado, ou um apartamento próprio, para efeitos de tratamentos médicos, ou seja, se necessitarem de algum tratamento, o cidadão pode estar em Portugal há alguns meses, mas vai fazer aqui o tratamento, vem ao médico, fazer análises, internamentos e cirurgias. E isto é uma prática comum. Entrando no tema aqui principal, e espero não me alongar muito, em relação aqui à cultura e ao ensino do português, e o Paulo Feitor Pinto apontou bem aqui alguns artigos da Constituição da República Portuguesa, que para mim é o documento mais importante do ordenamento jurídico constitucional português, e falou bem no artigo 74, e eu apontava também o artigo 43, que é a liberdade de transmitir cultura e de ensinar, e eu diria de aprender. Portanto, significa que a comunidade imigrante ou da diáspora tem salvaguardado na lei máxima portuguesa o ensino da língua e cultura portuguesa, a forma como se faz, isso aí já podemos entrar em debate. Mas eu diria que o direito à educação é para todos. Isso está descrito como tarefa fundamental que o Estado português deve apoiar e investir nesta missão, na internacionalização da língua e cultura portuguesa, devia o fazer até com, eu acho que não devia de olhar a custos, porque esse é um investimento. Se o português é a quarta língua mais falada no mundo, eu não percebo porque é que não há uma política de investimento público tão alargada quanto, por exemplo, a França tem para a língua e cultura francesa. Eu sei, Portugal não tem o mesmo orçamento que França, mas se formos a ver o tamanho da escola francesa aqui de Luxemburgo é enorme. O equivalente, se calhar, a uma escola, ou como já se falou, ao liceu francês. E, infelizmente, também não temos aqui um colégio português, porque não se consegue chegar a um consenso de criar uma parceria entre a comunidade e o Estado para se fazer esse tipo de prestação de serviço educativo. No entanto, eu digo com agrado que estão a ser criadas escolas internacionais públicas, logo gratuitas, em Esch e Differdange, que são cidades que já referi que têm uma grande comunidade portuguesa, onde há a possibilidade de ter disciplinas em língua portanto, e ter o acesso à cultura portuguesa. Basta para isto que os pais portugueses metam lá os filhos e pretendam que os filhos tenham o acesso a disciplinas em língua portuguesa. Porque pode-se dizer que se fala o português bem, mas quando se escuta o português não é um português académico, é um português modesto ou básico. E eu acho que deve ser feito um esforço na qualidade do ensino e da cultura portuguesa aqui no Luxemburgo.
há várias modalidades aqui de ensino e do português no estrangeiro. Existem os cursos integrados, que são gratuitos, portanto, isso significa que são integrados no sistema de ensino local e que, para isso, as escolas e os municípios, e aqui é muito importante, o Estado luxemburguês define as regras, certo? Define os decretos regulamentares, o Parlamento aprova as leis. No entanto, a gestão e a execução das políticas de ensino no Luxemburgo cabe aos municípios, às comunas. E são os municípios que decidem quem é quem e que línguas é que em que línguas é que se ensina numa determinada escola. Refiro novamente com agrado, nas escolas internacionais é possível ter ensino em inglês e francês. Porque qual é a realidade nos dias de hoje? E daí a importância do documento que partilhei sobre a arquitetura da organização do ensino no Luxemburgo. É uma criança que venha de Portugal, ou um jovem que venha de Portugal, apanha uma injeção de alemão. E nós sabemos que existe uma forte barreira linguística ou cognitiva da comunidade portuguesa em relação ao alemão. O alemão é uma língua difícil. Eu próprio, na escola, tive alemão. Não sei se fiz bem a ter escolhido o alemão no liceu, mas enfim, é o que é. A matemática é dada em alemão. Portanto, chegando aos 10 anos, aqui no sistema de ensino, se os professores veem que as crianças não têm uma boa performance e resultados interessantes nas línguas estrangeiras locais e na matemática, diria que por defeito são convidadas aí quase para o sistema do ensino profissional. O Luxemburgo não é um caso perfeito e o próprio Conselho da Europa tem emitido algumas opiniões negativas sobre o sistema de ensino aqui no Luxemburgo. Daí que, de forma inteligente, o Estado esteja a promover o apoio na criação das escolas públicas internacionais. Existem também escolas privadas que são elegíveis a subvenções do Estado. A International School of Luxembourg é uma delas, o equivalente ao liceu francês é uma delas também. Para além destas escolas, existem ainda as chamadas escolas europeias. E, ao contrário, as escolas europeias são por primeira linha para os funcionários da União Europeia e das organizações internacionais que estão no Luxemburgo, nomeadamente temos aqui o Tribunal de Justiça da União Europeia, o Banco Internacional, o Banco Europeu de Investimentos e o Fundo Europeu de Investimentos, há uma agência da NATO e há várias agências da OCDE também aqui no Luxemburgo. Mas, complementando o que eu estava a dizer, existe a possibilidade na escola europeia ter e inscrever alunos portugueses, porque existe uma secção portuguesa criada do ensino primário até ao secundário, para filhos de pais que estejam a trabalhar em multinacionais e alunos de português cujos pais queiram que os alunos tenham um ensino em português em determinadas disciplinas nucleares. E é possível. É óbvio que eles entram em terceiro lugar e têm que ser alunos com mérito e têm que demonstrar esse interesse portanto, integrar a escola europeia, sendo certo que existe o pagamento de propinas, portanto, aqui é de forma voluntária. Não tenho a certeza, confesso-vos, se este ensino é elegível à subvenção do Estado luxemburguês, mas creio que o é. Peço-lhe a doutora João, por favor, que sintetize o seu discurso. Que... Então vou passar diretamente já às conclusões. Ok, obrigada. Muito bem. Portanto, eu diria que aqui, terminando, o que deixo como mensagem e para debate é o ensino da cultura e da língua portuguesa encontra-se num momento que não é, acho que não é o melhor. Portanto, falta de progressão na carreira para os professores, a falta de motivação, a precariedade e, em particular, salários que não são condizentes com o custo de vida no Luxemburgo. E isto, infelizmente, é a realidade, porque um professor que seja colocado aqui é difícil arranjar alojamento, quartos a custarem 1.000 euros ou mais, faz com que os professores do EPE pensem duas vezes. Se for para a escola europeia, muito bem, porque os salários aí é em regime de destacamento e são bastante mais interessantes. Diria que também outro desafio
é a passagem do ensino mais em sala de aula para o uso de tecnologia. Isso também é um dos desafios que estão em cima da mesa e saber como é que isso vai ser feito. Porque no ensino paralelo foram dados tablets, mas quem é que paga, quem é que ensina os alunos a utilizar esses tablets e quem paga o software que esses tablets utilizam? E há uma coisa muito importante para terminar, que é a gratuidade desse ensino, ou seja, está prometida, já o anterior governo tinha prometido a isenção da propina. Muitos pais não metem os filhos no sistema paralelo, ou seja, fora do horário de escolar, precisamente por causa da propina. Eu entendo, e o CCP entende, que essa propina deve ser eliminada. Já ontem devia ter sido eliminada. Portanto, digo que aqui é necessário e faço o apelo para que o Estado português reforce o ensino e a língua portuguesa, que não tenha receio até mesmo de criar o ensino do português para adultos, aprendizagem, reforçar a cultura e a língua portuguesa para quem o queira fazer de forma voluntária e apostar mais na língua e na cultura portuguesa de forma global. E mais uma vez agradeço aqui o convite e terei todo o gosto de responder a questões e irei depois partilhar aqui esta minha apresentação. Obrigado.